Pronto, pessoal, agora já resolvemos. Boa noite a todos vocês que estão nessa transmissão da Rede Pedagógica. Hoje, quinta-feira, dia, não é, de mais formação aqui na segunda semana Rede Pedagógica. O nosso tema hoje é educação de surdos e libras. E nós temos aqui para ministrar essa formação a professora Edeilce Buzar. Tá joia? Já estamos disponibilizando o material escrito na plataforma. São 2 aulas muito bem elaboradas e ministradas pela professora, não é? Edeilce Buzar na plataforma. E vamos ter lives aqui interativas para tirarmos dúvidas, para aprofundarmos alguns tópicos. Vai ser bem bacana. Estamos um pouco atrasados hoje, mas nós vamos fazer ajustes na programação para que ninguém tenha que ficar até muito tarde nessa formação. De todo modo, as aulas ficarão gravadas na plataforma e as lives estarão disponíveis no Instagram da Rede Pedagógica. Mesmo se você perder essa live ou uma outra live da formação, você pode recuperar esse conteúdo depois. É só você ir no Instagram da Rede Pedagógica, mais exatamente no IGTV, e assistir a todo o conteúdo. Então, não tem problema. O curso é bastante flexível. Vamos aqui, então, introduzir a professora Edeilce Buzar. Ela que fez um esforço muito grande, né, para fazer essa formação, um trabalho muito bem feito. Nós ficamos realmente encantados com a qualidade da formação que está oferecendo. E lembrando que essa aula, esse minicurso, está sendo também transmitido ao vivo em língua de sinais, em Libras, no Facebook da Rede Pedagógica, que é o www.facebook.com/Rede Pedagógica. Eu quero mandar aqui um abraço para a Virgínia Comenali, que está fazendo a tradução simultânea para as pessoas surdas lá no Facebook da Rede Pedagógica, que é cada vez mais inclusiva. Então vamos agora, professora Edeilce. Professores já estão acostumados já com esse tipo, né, de improviso. Nós temos que ter muito jogo de cintura, né, para sairmos de várias situações. Isso não vai realmente prejudicar a nossa formação. Pessoal, deixa eu explicar direitinho para vocês aqui o motivo do atraso. Nós temos, então, a Virgínia Comenali fazendo a tradução simultânea para as pessoas surdas. E desde cedo nós não estávamos conseguindo uma conexão de boa qualidade. Fizemos teste e quando parecia que estava tudo bem, nós iniciamos a transmissão. Mas vocês viram aqui que realmente a qualidade não estava boa e ia dificultar bastante o trabalho da Virgínia Comenali de fazer a tradução simultânea para os nossos queridos, amados alunos surdos. Não é? Que eu quero cumprimentar todos aqui que estão acompanhando essa segunda semana Rede Pedagógica. Agora sim, professora, nós estamos pedindo você para se apresentar de uma forma aqui dinâmica, falando da sua formação, da sua pesquisa, não é? E da sua trajetória profissional e acadêmica. Boa noite. Oi, pessoal, muito prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite da Rede Pedagógica para estar participando aqui desse momento, dessa discussão sobre a educação de surdos e libras. Eu quero também cumprimentar a Virgínia, que está fazendo a tradução simultânea lá no Facebook, é minha aluna do curso de Pedagogia da UNB. E o Jeff, fiquei muito emocionada ao ver o Jeff fazendo a live de abertura. Também é um grande amigo nosso, aluno da Universidade de Brasília, aluno sul da Universidade de Brasília. Esses contratempos que estão acontecendo e que acontecem todo dia na nossa vida, não tem exemplo maior do que o ano de 2020. Nós estamos passando por um momento que a gente não imaginava. Uma pandemia do porte que está acontecendo, com todos os malefícios que isso pode trazer.
e, por outro lado, uma quarentena, onde a gente é obrigado a ficar em casa, mas não é ficar em casa parado, é se reinventar. E eu estou aprendendo uma série de coisas novas nessa quarentena, inclusive é cozinhar, que é uma coisa que eu não sabia. Fiquei sabendo que você cozinha muito bem, Edivaldo. E agora que eu comecei a dar os meus primeiros passos na cozinha. Mas uma outra coisa é fazer live, é fazer formação online. Eu estou me reinventando. Essa é a primeira vez que eu estou realmente participando de uma formação online. Então, é com grande prazer que eu estou aqui. Eu sou Edeilce Buzar. Minha formação ela se dá em 2 campos científicos, na área da educação e da psicologia. Eu sou pedagoga, especialista em educação especial, tenho meu mestrado em educação e durante toda a minha trajetória na educação, eu quis pesquisar a Libras, a singularidade visoespacial da pessoa surda, a questão do currículo para pessoas surdas. Atualmente sou professora da disciplina Escolarização de Surdos em Libras, na Universidade de Brasília, no curso de Pedagogia, e coordeno o Laboratório de Educação de Surdos e Libras, lá, que é o Labs Libras. Por outro lado, no campo da psicologia, também sou psicóloga, meu doutorado em Psicologia Clínica e Cultura, mas tanto a educação quanto a psicologia me levaram para o caminho da área da educação de surdos, da área do atendimento psicológico dos surdos. Então, uma inquietação muito grande, uma inquietação científica com relação à identidade surda, com relação ao sofrimento psíquico grave dos surdos. Atualmente, eu faço atendimento psicológico de surdos em Libras, na própria Universidade de Brasília, no Centro de Estudos Psicológicos, no atendimento voluntário de pessoas surdas em sofrimento psíquico grave. E, durante essa trajetória, a gente foi atuando em diversas áreas, já fui professora de ensino fundamental, supervisora de classes especiais, diretora do Centro de Apoio aos Surdos do Maranhão, fui técnica em assuntos educacionais do Ministério da Educação. Durante algum tempo eu trabalhei ali na educação especial, especificamente na educação de surdos, e fui diretora administrativa da Federação Nacional de Educação de Surdos, a FENES, que é a maior entidade na área de educação de surdos do Brasil, com escritório lá em Brasília, né? Então, é um grande prazer estar conversando com vocês. A gente está aprendendo o tempo inteiro. Uma das coisas também que a quarentena tem permitido é estudar, é reinventar muitas coisas. Então, por aí a nossa conversa. Bem legal, professora. E já vamos aqui começar direto com perguntas de conteúdo aqui. Eu queria lhe perguntar como é que surgiu a língua brasileira de sinais e o que havia antes dela, professora? Travou um pouco a sua pergunta. Sim. Como é que começou, né, a língua brasileira de sinais? O que havia antes da Libras? É o seguinte, se alguém nos perguntar desde quando existe língua de sinais? A língua de sinais existe desde que existem surdos. É a forma que essas pessoas encontraram para se comunicar por uma via outra que não a oral. No caso do Brasil também, pessoas surdas brasileiras já se comunicavam com essa língua. Acontece que durante muito tempo ela não tinha status de língua. Ela não era reconhecida, ela não era valorizada. Então, a língua brasileira de sinais só vai começar a ser estudada na década de 80. Nós temos um dos estudos pioneiros nessa área, que é o da linguista Lucinda Ferreira Brito, e só em 2012, depois de muito movimento social, da FENES, da APADA, das associações de surdos, ela passou a ser reconhecida por lei. Nós temos a Lei de Libras, que é a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Então, só muito tempo depois é que ela vai sendo reconhecida legalmente. Mas língua de sinais, Libras, sempre existiu. Onde tem surdos, tem pessoas se comunicando com as mãos, com a expressão facial,
com a expressão corporal. O reconhecimento e as pesquisas e o aspecto legal é que vem posteriormente. Ah, bem interessante. Professora Edeilce Buzar, como que está o processo de inclusão dos surdos no Brasil? Também travou, mas eu acredito que você está pedindo que eu fale sobre inclusão, é isso? Como é que está o processo de inclusão? Vamos pegar aí as décadas anteriores, não é? Vamos colocar agora o estado da arte em que nós estamos. Como é que tem sido este processo de inclusão das pessoas surdas aqui em nosso país? Olha, o processo de inclusão educacional das pessoas surdas é bastante complexo e chega a ser polêmico. Porque qual é a grande diferença? Qual é a grande singularidade, a grande especificidade da pessoa surda? Sua singularidade visoespacial. Então, uma pessoa surda, ela não consegue ouvir captações, como a gente vai falar na videoaula, ela não consegue captações iguais às demais pessoas, porém, ela se desenvolve, a partir daí, por outras vias especificamente visuais e espaciais. Então, o que acontece? Você fazer a inclusão desses estudantes requer uma reinvenção, é a palavra-chave, da escola, dos professores, das formações, da família, da sociedade. Então, é muito complexo, muito polêmico, porque não dá para fazer a inclusão de surdos sem pensar em duas coisas: comunicação e relações sociais. Toda educação é feita por meio de mediação social. Então, eu preciso ter uma língua para ver essa comunicação e eu preciso que essas pessoas se relacionem. Então, como é que isso vai acontecer numa escola regular, preparada para o contexto de uma criança ouvinte, padrão? Então, ela tem sido bastante polemizada dentro da perspectiva da educação inclusiva, a questão da surdez, porque é muito peculiar. Não é que as pessoas surdas não queiram ser incluídas, não é que elas queiram viver em guetos, não é isso. É que elas estão dizendo, para que eu seja incluída em uma escola, preciso que a minha língua seja respeitada, a minha identidade e a minha cultura. Então, em 23 de dezembro de 2005, a gente teve o decreto 5626, que diz que deve ser ofertada a forma obrigatória da Libras nos cursos de formação de professores. Porém, para que esses professores de antemão já possam lidar com essa questão da especificidade do aluno. Porém, você não aprende uma língua só com o curso, só com o momento. Essa é uma formação que deve acontecer continuamente. E aí, o que acontece? A escola regular não tem profissionais capacitados para aprender Libras, fluentes em Libras, com recursos adequados, com metodologias, com estratégias de espaços visuais. Tem muita dificuldade de colocar isso em prática. Então, as pessoas surdas atualmente defendem uma educação bilíngue para surdos, uma classe bilíngue, uma escola bilíngue, onde Libras seja a primeira língua e português seja a segunda língua. Só matricular o aluno no ensino regular não significa que ele esteja realmente inserido no artigo que a gente escreveu e que faz parte aí do conjunto de documentos das nossas aulas. A gente coloca uma experiência de uma escola inclusiva, dita inclusiva, né? Porque uma inclusão onde a gente não respeita o que é mais específico no aluno, que é a sua língua, nesse caso, sua forma peculiar de comunicação, então fica complicado. Então, é um assunto bastante complexo, que a gente ainda tem muita coisa para aprender e para melhorar com relação à educação inclusiva para surdos. Interessante, muito interessante o que você está falando. Você teria algum país, algum modelo institucional que você apontaria como referência de inclusão dos surdos, professora Edeilce? Olha, a questão da inclusão é o seguinte: filosoficamente, a inclusão ela é importante. A inclusão é você estar dentro de um contexto de direitos. Então, mas a educação de surdos,
o que nós temos lutado é pelo direito à inclusão no conhecimento. Então, no mundo inteiro, o que nós temos é experiências de escolas que atendem os surdos a partir de sua especificidade. Então, nós não temos boas experiêncincias em educação inclusiva com estudantes surdos, mas nós temos boas experiências, para falar, por exemplo, na Suécia, com experiências bilíngues. Lá na Suécia, uma criança surda, ela só, quando a família descobre que tem um filho surdo, imediatamente o governo tem políticas públicas que levam até aquela criança um professor surdo para ensinar para a família e também para estimular aquela criança o aprendizado da língua de sinais local. Então, a escola, ela trabalha com uma base bilíngue e não necessariamente esse modelo de inclusão homogeneizadora que a gente tem no Brasil. Porque quando a gente pensa em inclusão, o nosso grande problema é achar que inclusão é todo mundo ficar igual, todo mundo junto no mesmo local, no mesmo espaço e tempo. Inclusão, ela precisa ser baseada na diferença. Então, o que nós temos de experiências bem-sucedidas na educação de surdos, e não necessariamente nesse modelo de inclusão homogeneizadora, são países como Suécia, Finlândia, locais onde as pessoas se desenvolvem a partir de um trabalho pedagógico pautado na primeira língua da comunidade. Aqui no Brasil, a gente tem experiências exitosas de educação bilíngue em algumas escolas, e o governo tenta colocar em prática a escola inclusiva. Porém, quando você chega, na maioria das vezes, há exceções, mas essas exceções eu ainda não conheço, as escolas que a gente pesquisou, nós encontramos os surdos sem acesso à comunicação, sendo desrespeitados, sendo colocados dentro de um grupo, mas sem fazer parte de fato daquele grupo, sem que ninguém se comunique com ele, sem que o professor saiba a língua dele, sem que esse professor conheça a peculiaridade do desenvolvimento dele. Então, o que nós temos mesmo de positivo são experiências onde as línguas de sinais são colocadas como primeira língua. Infelizmente, essa não é a realidade de escola inclusiva. Interessante. Outro dia, professora Deilce, e também vocês aí que estão acompanhando essa live sobre educação de surdos e libras, inclusive os surdos que estão acompanhando essa transmissão. Outro dia tivemos aqui o professor de inglês da rede pedagógica, o professor Nils Nielsen, que mora na Suécia, ele é dinamarquês, estava aqui nos contando lá que as crianças aprendem 2, 3 línguas, né? Não só aprendem a língua local, mas também aprendem outras línguas, e nós não sabemos dessa diferença também, dessa peculiaridade de a Suécia ser inclusiva também quanto a Libras, a língua de sinais, né? Libras aqui no Brasil. Aproveito para fazer essa pergunta também, professora. Qual que é a diferença entre a Libras e as demais línguas de sinais mundo afora? Olha, toda língua de sinais se processa na modalidade visoespacial. Significa que toda língua de sinais é baseada e é organizada visualmente e espacialmente. Porém, são línguas. Então, cada país tem sua língua de sinais. Cada país tem sua forma de falar os sinais. A língua de sinais ela é tão complexa que aqui no Brasil nós temos 2 línguas de sinais. Essa, que é dos centros urbanos, das cidades, que é a Libras, conhecida como Libras ou LSB, mas nós temos também a língua de sinais utilizada por índios surdos na floresta amazônica. Então, não existe essa universalidade das línguas de sinais. Cada país vai ter uma forma de falar determinado sinal. Aquilo que para a gente, comunidade surda brasileira, considera importante, outra comunidade não vai considerar. Então, mas o que ela vai ter de igual? Toda língua de sinais, assim como as línguas orais, vai ter nível fonológico, morfológico, sintático, semântico, pragmático, ou seja, característica de língua. Porém, assim como nós temos
a língua portuguesa, o francês, o espanhol, nós temos a língua de sinais brasileira, a língua de sinais americana, a língua de sinais francesa, e assim sucessivamente. É uma língua diferente uma da outra, apesar de ser da mesma modalidade. Legal demais. Vamos fazer aqui um pequeno exercício, professora Edeilce. Vamos mandar aqui algumas mensagens carinhosas para as pessoas surdas que estão acompanhando essa transmissão. Você fique à vontade para mandar a mensagem e depois traduzir para as pessoas que não sabem ainda manusear a Libras. Vamos combinar assim, então? Podemos. Aqui, o ideal é que eu tivesse com mais espaço sígnico, vamos dizer assim. Que pudesse estar sendo visualizada um pouco mais baixo. Mas eu vou falar alguma coisa aqui nesse espaço pequeno. Então, primeiro, oi, boa noite, sejam todos bem-vindos a esse momento de discussão sobre o tema Educação de Surdos e Libras. Estou muito feliz de participar e de saber que aqui tem pessoas surdas lutando para mudar a educação, a sua educação. Então, parabéns, conte conosco nessa luta pelo melhor desenvolvimento da educação no nosso país. Nosso Brasil precisa reconhecer, precisa valorizar a educação de surdos e sua especificidade visual. Nossa, Tchau. que fluência, hein? Nossa, bastante fluente. Não é adequado você falar português e Libras junto, porque uma das duas línguas acaba se perdendo. Mas, como a gente precisava da tradução simultânea, eu acabei falando um pouco junto, mas o principal foco é a língua de sinais, e o português está um pouquinho truncado, mas só para poder respeitar todo mundo que está na live. Ah, muito legal, muito bom mesmo, né? Então você é professora, né, de um curso de pedagogia que eu sei que é referência no Brasil, que é o curso de pedagogia da Universidade de Brasília. Eu passei 5 anos lá na Universidade de Brasília, tenho muito amor por essa universidade. É um pessoal muito engajado, né, uma escola realmente muito qualificada. Professora, como é que se ensina hoje no Brasil Libras para os professores que estão cursando pedagogia ou que cursam pedagogia? Olha, um dos grandes obstáculos nessa mudança que a gente está falando, qual a melhor forma de educar pessoas surdas, de contribuir com o desenvolvimento cognitivo, intelectual, artístico da pessoa surda, o grande obstáculo é a formação do professor. Então, antes a gente falava assim, quando chegava um aluno surdo na escola, um aluno cego, um aluno autista, o professor dizia, mas eu não fui preparado para isso, eu não tenho formação para isso. Então, com o decreto 5626, a partir de 2005, a gente começa a polemizar e a pensar na possibilidade de inserir na formação do professor disciplinas que pudessem contribuir com essa reflexão teórica, mas também prática, a respeito, por exemplo, dos estudos. Então, a gente tem hoje, no curso de pedagogia, a Libras ela é obrigatória para todos os cursos de pedagogia e para todas as licenciaturas. Então, o decreto, nós tivemos 10 anos para todo o Brasil se organizar. As universidades hoje são obrigadas a ofertar a disciplina Libras. O que a gente tem é que, apesar de termos um decreto obrigando, fica restrito à área da educação e da saúde, porque o curso de fonoaudiologia também é obrigado a ter a disciplina Libras. Mas nós não temos essa obrigação nos demais cursos. Então, a gente brinca que a pessoa surda só vai na escola e na fono, que são os locais onde as pessoas são obrigadas a aprender Libras. Então, no Brasil inteiro, está se ensinando Libras. Nós temos nas universidades concurso para professores de Libras.
A Universidade de Brasília é um belo exemplo de quanto isso avançou. Hoje a gente tem mais de 20 professores surdos dentro da Universidade de Brasília. Nós temos um curso de letras, libras, português como segunda língua. Inclusive o Jeff, que começou a live hoje, faz esse curso na Universidade de Brasília. Nós temos vários intérpretes, tradutores e intérpretes de libras na universidade, e professores ouvintes, como eu, que tem fluência em libras e que é bilíngue. Então, um professor ouvinte também pode ensinar libras, desde que ele tenha formação adequada ou um exame de proficiência em libras. Então, hoje, no país, nós temos esses formatos de ensino das libras nas universidades, para que esse professor, de antemão, já conheça um pouco, já reflita mais sobre a singularidade de aprendizado desse aluno e sobre a língua brasileira de sinais, adquira habilidades receptivas e expressivas, porque não é só falar libras, mas também compreender a libras. Então, a gente tem feito um trabalho, por exemplo, no curso de pedagogia da UNB, a disciplina, ela não é só de libras, ela é escolarização de surdos e libras. Então, a gente contempla também uma reflexão teórica sobre alfabetização de surdos, sobre numeramento, sobre processo de ensino-aprendizagem, juntamente com a libras como um fator primordial no desenvolvimento da educação. Mas nos demais cursos, geralmente fica restrito à gramática da língua, à habilidade de recepção e expressão dessa língua. Ah, muito legal. Muito bom. Professora Deilce Buzar, né, doutora em educação, psicóloga, né, terapeuta, psicoterapeuta, professora da Universidade de Brasília. Estamos aqui realmente nessa live bem interessante. Então, Deus, é o seguinte, eu gostaria que você introduzisse, tá? Pode ser uma introdução resumida, a sua aula que será liberada agora na plataforma RP EAD, para quem já está inscrito, e quem quiser pegar a tarde, não se inscreveu ainda, também tem a possibilidade de assistir a essa aula no YouTube da Rede Pedagógica, que é o canal que está em www.youtube.com/sedcanal/Rede Pedagógica. Eu vou até lhe pedir para falar em libras, né, aqui os endereços, para as pessoas poderem acessar, não é? E depois também, pessoal, nem todo o conteúdo está disponível em libras, mas depois será traduzido para que seja o mais acessível possível. Ok. Então, falando um pouco da primeira aula que a gente vai ter daqui a pouco, primeira coisa, você vai trabalhar com surdos, o trabalho pedagógico com surdo requer aprendizagem da língua de sinais. Não dá para ser professor de pessoas surdas e não saber se comunicar com ele. Então, é indispensável aprender língua de sinais. Questões linguísticas e questões socioantropológicas também são fundamentais. Então, além de aprender a língua de sinais, saber questão de estrutura da língua, usar essa língua para o trabalho pedagógico, mas reconhecer a questão da identidade, da cultura, da comunidade. Então, na aula que eu apresento para vocês, eu estou trazendo essa questão de como é que a singularidade visoespacial do surdo se apresenta. O que eu vou detalhar um pouco para vocês é que a especificidade do surdo é exatamente a visualidade e a espacialidade. Ele tem um diferencial biológico, sim, ele não capta os sons de acordo com as demais pessoas. A surdez pode ser leve, moderada, severa, profunda, ok. Isso é a questão biológica. Na questão social, a gente vai trazer que há uma substituição, aí a gente usa muito a teoria do Vygotsky, uma compensação dessa perda auditiva pela questão da visualidade, da espacialidade. O trabalho do professor é identificar quais são as vias colaterais de desenvolvimento do meu aluno. Todo e qualquer aluno tem condição de aprender. Agora, o que eu não posso é ficar batendo na mesma tecla. Se meu aluno é surdo, e eu ficar insistindo para que ele aprenda pela audição. Ele tem que aprender por outras vias. Então, o nosso recado é no sentido de que o aluno ele vai ter
as mesmas condições que os outros alunos, se considerar suas especificidades. Então, o aluno surdo também lê, ele tem que aprender a ler, escrever, a pensar na história, nos fatos históricos, analisar criticamente a sociedade, fazer continhas, mas não pelos mesmos meios, não pelas mesmas estratégias. Então, o meu convite para essa próxima aula é a gente analisar as implicações pedagógicas dessa visualidade, dessa singularidade e dessa especificidade da pessoa surda. Qual a importância da língua de sinais nesse contexto, né? Como é que a gente dá e fazer para garantir a acessibilidade linguística desse sujeito. Então, a pedagogia visual, também é uma coisa que eu falo um pouco, ela é fundamental nesse processo do trabalho pedagógico, que é a utilização de uma linguagem imagética, trazendo como ponto principal o uso da língua de sinais, mais expressão facial, expressão corporal. Então, a minha ideia também foi poder trazer um pouquinho de Libras, de prática. Então, a gente traz toda essa teoria na aula sobre a singularidade visoespacial do sujeito surdo. Isso é fundamental que o professor compreenda, que é o ponto de partida e é o ponto de chegada. É aí que a gente tem que fazer o nosso trabalho com os surdos. Mas eu também dei uma palhinha aí um pouco sobre os aspectos gramaticais da língua de sinais, aspectos fonológicos, morfológicos, para que a gente não fique só na teoria, tentando fazer mais ou menos como eu trabalho na minha sala de aula e também como a gente pretende fazer no curso, em teoria e prática. Teoria ajuda a pensar a teoria e é uma relação dialética o que vai acontecendo entre a gente. Então, basicamente, esse primeiro vídeo vai ser organizado dessa forma. Então, muito legal, gente. Vamos lá, então, assistir a essa primeira aula da professora doutora Edeilce Buzar sobre educação de surdos e libras. Vocês vejam que ela está aqui, né, a explicar que o curso não fica só na questão das libras, contextualiza as libras dentro de, não é, um ambiente de educação inclusiva, né? Então é muito interessante isso. Vamos lá assistir a essa aula. Vocês podem assistir na plataforma www.rpad.com.br, quem já está inscrito. Isso. Ou então podem assistir essa aula também no YouTube da Rede Pedagógica. Isso, olha que linda essa língua, né? YouTube da Rede Pedagógica é www.youtube.com/c/Rede Pedagógica. Muito bom. Vamos lá e nós voltamos em 22 minutos. Essa aula tem 20 minutos. Nós voltamos aqui. Gente, vamos um pouquinho mais tarde hoje. Quem não puder acompanhar toda a transmissão, saiba que a live vai estar disponível também lá no IGTV da Rede Pedagógica, no nosso Instagram. Fiquem, né? Eu sugiro que vocês fiquem, porque vai ser bem legal. Vocês podem interagir, fazer perguntas, mas se alguém precisar sair um pouquinho mais cedo da aula, vai ter lá o conteúdo disponível. Professora, vamos lá então, e daqui a pouco a gente volta. Combinado? Ok, combinado. Então tá jóia. Pode mandar aí um beijão para os nossos alunos surdos. Tchau, gente. Daqui a pouco a gente volta. 22 minutos. Tchau. Tchau.